Oi, pessoal. Eu e o Luiz, a gente vai apresentar o processo de gaseificação do carvão. Um dos problemas relacionados com o uso do carvão é que a queima direta dele como combustível emite quantidades significativas de dióxido de carbono, que é um gás que contribui para o aumento do efeito estufa. Por causa disso, realiza-se o processo de gasificação do carvão, que permite o uso mais limpo dele, e é uma tecnologia que desempenha um papel central em uma ampla variedade de indústrias importantes, conforme mostrado nesse diagrama. Como podemos ver, o processo gera produtos químicos importantes, como metanol, amônia e alguns combustíveis. Esse diagrama será mais bem explicado a seguir. O processo de gasificação consiste em reações termoquímicas de um combustível sólido, que pode ser o carvão ou a biomassa, transformando-o quimicamente em um gás natural sintético, GNS. Esse processo ainda conta com as seguintes finalidades: a formação de gases que podem ser usados como fonte de energia térmica ou elétrica de alta eficiência, como o hidrogênio, sendo utilizado na geração de energia a partir de turbinas a gás ou de células combustíveis. A segunda finalidade é a síntese de produtos químicos, como a amônia, que é utilizada na produção da ureia, como o dimetoxietano, o DME, e como as olefinas também. E a última finalidade é a produção de combustíveis, que através de tratamento adicional obtém-se alguns combustíveis, como o metanol, a gasolina, a querosene ou o óleo diesel. Alguns processos são mais utilizados na gaseificação do carvão: o processo de Coppert-Dosset e o processo Lurch. O processo de Coppert pode-se utilizar qualquer tipo de carvão. O mais utilizado é o lignito ou a hulha, que são pulverizados com o oxigênio e o vapor d'água como matéria-prima. O gás, ele é produzido nesse gasificador, ele é constituído principalmente por monóxido de carbono e hidrogênio. Esse gás, ele pode ser deslocado para a composição do gás de água e metanizado para se ter um gás de gasoduto. No processo de Lurch, requer que o carvão ele seja primeiro granulado antes de entrar no gasificador através do alçapão de uma moega pressuzada. Esse processo ele tem um sistema de leito móvel que impede o uso do carvão muito aglomerante. As usinas que utilizam esse tipo de processo, elas têm como princípio aí fabricar o gás de síntese ou um gás de baixo poder calorífico. E com um processo adicional, pode-se obter também o gás natural sintético. Bom, o processo de gasificação do carvão pode ser explicado por esse fluxograma, retirado do livro do Shreve. Devido à baixa resolução encontrada, o mesmo fluxograma foi construído no Paint para que se possa observar e analisar com maior clareza. A primeira etapa se dá pela escolha e preparo do carvão, que vai depender de qual método vai ser utilizado. A segunda etapa seria a gasificação. O vapor de água e o oxigênio, eles alimentam o reator através de uma grade de cinza. À medida que o carvão ele vai descendo pelo reator, ele é então aquecido e se inicia o processo de eliminação de compostos voláteis. A partir de uma temperatura de mais ou menos 700 Celsius, a desvolatização ela é acompanhada pelo processo de gasificação do carvão calcinado. A cinza ela é então removida pelo alçapão do cinzeiro. O gás que sai do gasificador, ele sai numa temperatura bem alta e essa temperatura pode variar dependendo do tipo de carvão. Esse gás ele também contém produtos de carbonização, como alcatrão, óleo, nafta, fenóis, amônia e alguns traços de carvão e de cinzas finas. A próxima etapa é a remoção do enxofre. Nessa etapa de remoção do enxofre, o gás bruto passa por uma torre de lavagem, onde recebe o tratamento de um licor circulante e é então resfriado até uma temperatura em que fica saturado pelo vapor de água. À medida que se condensam as frações mais pesadas do alcatrão, a água de lavagem contém esse alcatrão que arrasta o carvão e a poeira de cinzas. O gás saturado por vapor de água passa por uma caldeira recuperadora de calor, que o recupera a uma temperatura em média de 170 graus Celsius. O líquido condensado nessa caldeira é bombeado para o lavador
e seu excesso é conduzido para um separador de alcatrão. A mistura de alcatrão e poeira retorna ao gaseificador para craqueamento e gasificação. Nessa parte, obtém-se um gás de poder calorífico baixo, de mais ou menos 2.700 quilocalorias por metro cúbico, que é constituído principalmente por CO2, CO, metano, hidrogênio e H2O. Como a razão entre gás hidrogênio e CO no gás não é conveniente para uma síntese subsequente de metano, é necessária uma reação de deslocamento, que é a próxima etapa. Na etapa 4, onde o CO2 e a água reagem entre si, forma-se o CO2 e gás hidrogênio. Em seguida, temos a remoção de impurezas pelo processo Rectisol, que possui 3 seções distintas. Nesse processo, emprega-se no carvão um sistema de absorção física do gás, usando solventes orgânicos, preferivelmente o metanol em temperaturas baixas. A unidade de Rectisol, como dito antes, tem 3 seções. A primeira é a de remoção do nafta do gás, remoção dos hidrocarbonetos não saturados e remoção de outras impurezas de pontos de ebulição alto. A segunda etapa é a remoção do CO2, do H2S e do COS, sulfeto de carbonila. É aqui que ocorre a etapa 6, a etapa de metanação. Por último, temos a terceira etapa do processo Rectisol, de remoção da última fração de CO2 e desidratação do gás depois da síntese do metano. O gás final obtido nesse processo tem um poder calorífico bem mais alto, em média 8.700 quilocalorias por metro cúbico, e é quase que inteiramente constituído por metano. O processo de gasificação do carvão é então concluído. Então, para a gente finalizar, alguns países têm reservas bem abundantes aí de carvão, como a Austrália, China, a Indonésia também, Moçambique, Estados Unidos, Canadá. E apesar da baixa emissão de CO2 no processo, a obtenção do carvão, ela possui alguns problemas também, como a contaminação da água, subsídio de terra, descartes de água residuais sem segurança e às vezes também envolve aí o fraturamento hidráulico. Essa foi a nossa apresentação e essas foram as referências que a gente utilizou. É isso, pessoal. Obrigada.